a gente segue agora os nossos estudos na Teologia da Aliança, e lembrando que a ideia dessa série de estudos é identificar a grande narrativa bíblica, é identificar que a Bíblia toda, através das alianças, a Bíblia toda, vamos focar aqui, pessoal, vamos focar aqui, gente. Ó, vou chamar a atenção, hein? Estou chamando a atenção de vocês aí, ó. Chama a atenção de todo mundo. Chama a atenção dos adolescentes, dos adultos, todo mundo. Pessoal, é o seguinte, a nossa ideia aqui nessa série é realmente compreender a Bíblia como uma única história, como uma história da redenção, a história da salvação. E os passos históricos, os momentos históricos que nos ajudam a identificar isso são as alianças. Nosso objetivo aqui, então, é mostrar que desde a criação, Deus mantém um relacionamento de salvação com o homem e, apesar da queda, Ele estabelece um novo relacionamento de graça, agora, pela graça, para dar continuidade àquela promessa de vida eterna que Ele fez. Na última aula, 2 semanas atrás, a gente falou sobre a aliança de Moisés. E a continuidade dela, ou seja, a ligação dela entre a aliança anterior, que era de Abraão, com a própria de Moisés. Então, eu queria relembrar algumas coisas, já faz um tempinho que a gente viu isso, e alguns pontos que são interessantes da gente relembrar. Então, primeira coisa, a gente vê essa continuidade da aliança de Abraão e Moisés. Então, a gente viu que ambas as alianças eram condicionais, ao contrário do que alguns irmãos evangélicos de outras denominações vão dizer que Abraão era exclusivamente pela graça, ou seja, partia de Deus e de Deus somente, e de Moisés a aliança era pela obediência da lei. A gente viu que não era assim. A obediência sempre fez parte da aliança como uma marca, como uma característica daqueles que tinham aliança com Deus. E a gente provou isso pela circuncisão, né? A circuncisão era uma obrigação, era uma exigência da aliança com Abraão. Era algo que ele deveria cumprir para mostrar que ele estava em aliança, não para ele se apropriar da aliança. Isso é muito importante. A nossa obediência a Deus é prova do que Ele fez por nós. É prova visível do nosso relacionamento com Ele, da obediência que nós temos a Ele, e não para a gente se apropriar de algo de Deus. A gente não obedece a Deus para conquistar algo, mas é porque Ele nos deu, nos conquistou em nosso nome, que a gente obedece. A gente vai ver isso com mais detalhes ainda hoje na aliança. Então, tanto Abraão quanto Moisés, as alianças eram de obrigação. A aliança de Moisés é uma continuidade da graça ao longo da história. Então, a gente sabe lá em Gênesis 3,15, esse daí é o pontapé para toda a nossa identificação da graça ao longo da história, né? Depois da queda tem a promessa, na verdade a maldição para a serpente e promessa para nós, que viria o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente e essa feriria-lhe o calcanhar. Isso daí vai sendo visível ao longo das alianças, porque Deus vai sempre separar, vai preservar, vai proteger um descendente ou um grupo descendente da mulher que o louve, que o adore, que o ame, para que um dia, aí a gente sabe em Cristo, essa promessa seja cumprida. Então, em Moisés, a gente tem esse representante pactual sendo separado. A gente até falou da questão da arca, né? A palavra cesto lá, quando Moisés bebezinho é colocado no rio, na verdade a palavra arca. Então, o autor, que é o próprio Moisés, ele está de forma deliberada, de forma intencional, nos mostrando que aquela ação ali de salvação, né, que a irmã dele fez, de salvá-lo quando neném, foi a mesma providência de Deus para salvar um representante que ele tinha feito com Noé, salvando ele na arca no meio de uma geração ímpia, de uma geração marcada pela serpente. E isso acontece em Moisés também, como aconteceu em Abraão. Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, uma terra distante, e Deus se revela a Abraão e o retira de lá para ser representante da aliança,
para iniciar uma nova etapa histórica e ali propagar as suas bênçãos e garantir a sua promessa. A gente viu isso também. Tanto é que no início da libertação do Egito, lá no início de Êxodo, capítulo 2, é dito que Deus se lembrou da aliança com Abraão e por isso ouviu o clamor do povo. E como é que Deus se lembrou? Não é que ele tinha esquecido, mas é porque quando a Bíblia fala, principalmente no Antigo Testamento, que Deus se lembrou de algo, se lembra de alguém, é porque agora, naquele momento histórico, ele vai cumprir o que no passado ele tinha prometido. Entenderam? O lembrar de Deus não é igual ao nosso, a gente tinha esquecido, resgatou na memória. Não, é ele executar no tempo da narrativa o que no passado ele já tinha prometido. Tá? É ele trazer para o presente. Por isso que a gente, como igreja, vou dar um parênteses, a gente pode constantemente falar, Senhor, se lembra de nós, se lembra da sua igreja, se lembra de mim, do seu servo, se lembra da minha família, ouve o meu clamor. A gente não está querendo dizer que Deus se esqueceu, mas assim, a gente tem tantas promessas de bênção, de cuidado, de preservação do Senhor para nós, que quando a gente ora assim, sabendo disso, aí o que a gente está querendo dizer para Deus? Senhor, cumpre no presente aquilo que você já prometeu para a sua igreja no passado. Entenderam? É assim que também a gente vai enriquecendo as nossas orações. Isso tudo, gente, é recapitulação, né, no capítulo anterior. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou porventura faltar a última aula e tudo, pode levantar a mão e me interromper a hora que quiser. Isso daqui é um EBD. Mas eu vou tocando, enquanto vocês não falarem, eu vou seguindo. E a gente viu também que a entrega da lei é a expressão da graça de Deus. Por quê? Deus primeiro liberta o povo, ele primeiro preserva o povo e depois dá a lei. Ele primeiro tira o povo da escravidão e depois dá a lei. Se a lei fosse condicional à obediência, qual seria a ordem natural? Deus chegaria para o povo no Egito, escravo, e falasse, olha povo, está aqui a minha lei. Se você me obedecer direitinho, fizer tudo certinho, eu te libero aí da escravidão. Não é isso que ele faz. Ele faz isso na história, ele faz isso na nossa vida espiritual. Então, ele primeiro nos liberta da escravidão do pecado. E agora a gente livre, a gente é capacitado a obedecer a lei. Por isso que Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade, a palavra de Deus, o Evangelho, nos capacita para obedecer a lei. Tá? E a própria lei é o cumprimento disso. A lei cumpre a graça de Deus na história e a lei santifica, ou seja, ela separa. Ela é uma forma visível de que aquele povo é escolhido por Deus e ele é diferente dos outros povos, tá bom? E a gente vai continuar essa ideia, principalmente da separação e da santificação hoje. Por quê? Se a gente viu que há continuidade entre a aliança de Abraão e a aliança de Moisés, agora, hoje, a gente vai ver qual é a continuidade entre a aliança de Moisés e nós, igreja. E isso é uma discussão um tanto comum, né? Porque a gente lê o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Obrigado, meu irmão. E a gente fica se perguntando, tá, e o que eu faço com esse montão de lei aqui? O que eu faço com esses negócios aqui de... Tem umas leis que são meio difíceis, são meio diferentes. E aí a gente pode incorrer em alguns erros lógicos. E a gente armadilha ficou ruim. A gente arma ciladas para a gente sem perceber. Por exemplo, tem uma lei lá que fala, olha só, vocês não podem costurar 2 tecidos diferentes. Está lá em Levítico. Aí você fala, não, isso daí é uma lei cultural. Não é para o povo. Mas no mesmo livro vai falar, homem não pode se deitar com homem que é abominável. Não, mas peraí, isso daí é uma lei moral. Mas está no mesmo livro e Moisés não faz essa distinção. E agora? E infelizmente, muitas pessoas, de forma errada, falsos profetas do nosso tempo, vai usar esse argumento. Está vendo? Assim como as leis culturais ou as leis em relação à dieta,
que é assim, não comam animais filtrantes, né? Tipo ostra, camarão, lagosta, essas coisas todas. Não coma animais com o casco partido, né? Agora não estou lembrando de nenhum. Mas basicamente só podia comer vaca e ovelha, tá? Boi e ovelha. Então assim, aí você fica, tá? Aí o que esse pessoal vai argumentar? Tá vendo? Como não era aplicado naquela época, essa questão de homem com homem, tudo também não é aplicado. Culturalmente caiu. E agora? É uma divisão comum, até útil, em certo ponto, a gente dividir as leis, tá? Entre lei civil, aquelas que são aplicadas à organização do povo de Israel como sociedade, as leis cerimoniais, aquelas que eram reconhecidas para os sacrifícios e para a expiação de pecados do povo, e as leis morais. Essa é uma divisão comum. Ela nos é útil, mas ela é limitada, como eu provei agora. Tá? Porque como que a gente defende que determinadas leis são morais e outras são civis? Quando, na realidade, o que a gente tem de fato como lei, como sustentação da aliança da lei, é única e exclusivamente os 10 mandamentos. Tá? Eu vou propor uma nova visão que não anula essa divisão do civil, da cerimonial e da moral, mas ela nos dá mais robustez para entender isso, tá bom? E para a gente avaliar essas leis. Nossa, me molhei todo aqui. Gente, então abra por gentileza em Êxodo capítulo 34, versículos 27 e 28. A primeira coisa que a gente vai ver aqui na nossa aula de hoje são as ações da lei na relação pactual. Ou seja, o que a lei faz e qual é a finalidade dela nessa relação de aliança entre o povo de Deus e o próprio Deus. Isso se aplicou ao povo de Israel naquele momento e se aplica a nós. Tá bom? Isso é muito importante. Porque se a gente entende que a lei é palavra do Senhor, Cristo disse que veio para cumprir a lei, e que a lei e os profetas testificam dele, a gente não pode simplesmente chegar e falar, olha, essa parte aqui da Bíblia, ou esse determinado grupo de leis, já não serve para a gente. É só para o povo de Israel. Mas também a gente não vai ficar aí condenando camiseta 50% poliéster e 50% algodão, porque está escrito na Bíblia. Então a gente tem que entender essa dinâmica. E para isso a gente vai no princípio. Então eu já vou adiantar um conceito muito importante, como eu falei. Não basta a gente dividir contextualmente as leis. Isso não nos ajuda totalmente. Isso nos ajuda em parte. O que eu quero mostrar para vocês aqui hoje? Que a lei do Senhor, esse momento histórico, todo o livro de Levítico, Deuteronômio principalmente, e Êxodo também, né, que são os que contêm a lei mais específica, eles estão sustentados pelos 10 mandamentos. Essa é a lei, tá? Essa é a que vale. Todas essas outras leis são aplicações, aí sim, civis, cerimoniais e morais, da grande lei estruturada nos 10 mandamentos. Tá bom? E esses princípios que eu vou colocar aqui agora refletem a relação do povo com a lei. E no final das contas, qual vai ser o nosso exercício? Para cada tipo de lei, para cada lei específica dessas, a gente precisa entender como que ela reflete a verdade pactual, a aliança, a relação de Deus com o seu povo, a partir dos 10 mandamentos. Entendeu? Os 10 mandamentos são a chave de interpretação para a gente compreender todas essas leis específicas. Quando a gente vê, principalmente o livro de Deuteronômio, que tem uma série de leis, porque parece que repete Êxodo, mas o momento histórico é diferente. É Moisés mostrando como o povo agora viveria a verdade dos 10 mandamentos no momento em que eles entrariam na terra prometida.
E quando a gente vê Êxodo e Levítico, é como que eles viveriam a aliança sustentada pelos 10 mandamentos durante a vida do deserto. Entenderam? Então, os 10 mandamentos são sempre a chave de interpretação. Então, a primeira coisa que a primeira ação que a lei faz nesse relacionamento com Deus é que a lei externaliza a vontade de Deus para o seu povo. E a gente vê isso claramente em Êxodo 34, versículo 27 e 28. Olha só o que diz o texto. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque segundo o teor dessas palavras, eu fiz aliança contigo e com Israel. Que palavras são essas? Os 10 mandamentos. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. A gente sabe que as palavras, os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus em pedra. E esses 40 dias e 40 noites que Moisés ficou meio que de jejum, ele estava aplicando a lei. Ele estava dialogando com Deus, ele estava aprendendo a lei. E ele desce e com as leis escritas, como que ele aplicaria naquela vida, ali no deserto, as 10 palavras que sustentam a aliança. Por isso que Deus colocou, segundo o teor dessas palavras, fiz aliança contigo. Ou seja, esses são os termos da aliança. Então, quando Moisés desce com aquele montão de lei, às vezes a gente pensa assim, nossa, Moisés ficou, sei lá, meditando. Tá ligado? Quem viu Star Wars aí, tipo Jedi, assim, tipo, fora da realidade ali, meditando na força, 40 dias e 40 noites. Não, não é nada disso, gente. Moisés dialogou com Deus, ele ficou 40 dias e 40 noites discutindo. Senhor, mas e isso? Mas e essa situação? E essa outra? E essa? E essa? Tanto é que no final do livro de Deuteronômio, Deus diz sobre Moisés que não houve profeta e nem haverá tão grande quanto Moisés, com o qual Deus lidava boca a boca. O que é o boca a boca? É o que eu estou fazendo com vocês. Tudo bem que vocês só estão ouvindo, mas daqui a pouco eu espero que venham as perguntas aí. É isso que Moisés fazia. Então ele desce com toda uma aplicação das 10 palavras. Tanto é que na Bíblia não é 10 mandamentos, são 10 palavras. Porque é a palavra de Deus, é o termo da relação. 10 mandamentos é a nossa cultura cristã ao longo dos séculos que deu esse nome, mas é 10 palavras, tanto que a gente leu aqui no versículo 28. As tábuas, as palavras da aliança, as 10 palavras. E agora como é que ele vai aplicar isso na realidade? E aí Moisés foi descrevendo todas as outras. Então, a lei em pedra, a lei escrita em pedra, né, as 10 palavras ou os 10 mandamentos, formalizam externamente, de maneira visível, a vontade de Deus para o homem. Ela é um símbolo exterior daquilo que o homem precisa refletir do seu interior. Vou repetir. A externalidade da lei reflete, na verdade, aquilo que está no nosso interior. Quando a gente só cumpre a lei por cumprir, a gente acaba pecando nisso. Porque a gente acaba sendo legalista. O que é ser legalista? É quando você exterioriza a lei, ou seja, acha que o cumprimento externo da lei, visível, material, é o suficiente. Mas ele, na realidade, esse cumprimento externo precisa ser o reflexo daquilo que está no nosso interior. Naquilo que Deus já transformou na nossa forma de enxergar o mundo, de enxergar a realidade, de se relacionar uns com os outros, de se relacionar com Deus. Então, por exemplo, eu não matei ninguém, até hoje, e não pretendo matar ninguém durante a minha vida. Mas por quê? Porque eu sei pela palavra de Deus que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. E quando eu intento contra a vida de alguém, eu intento contra alguém que é imagem e semelhança de Deus. Ele nos ensina isso lá em Gênesis, tá? Depois que Noé sai da arca. Agora, se eu falar assim, não, eu não matei ninguém, nem vou matar, porque é uma das 10 palavras, não matarás.
Ah, mas é a imagem de Deus. Ah, sei lá, cara, eu só sei que está escrito ali para não matar, então não vou matar. Vou atirar e torcer para não morrer. Gente, isso não é a palavra de Deus, isso não é cumprimento, entendeu? Isso é uma lei exterior. E, infelizmente, a gente acaba vivendo a nossa vida cristã dessa forma, de uma forma exterior. Quando a gente precisa entender o porquê a gente faz o que a gente faz, o porquê a gente obedece. E aí, alguns pontos importantes acerca da lei, dessa questão de ser o exterior daquilo que Deus faz em nós. Primeira coisa, não depende do homem. Ou seja, a existência da lei e o cumprimento da lei, ela não depende do homem para ser boa. É o que a gente leu no texto de Romanos, por isso que eu abri o nosso momento devocional no texto de Romanos 7, que é a argumentação de Paulo. Vem cá, se eu não consigo cumprir a lei e isso me traz um mal, então a lei é ruim? Não, porque ela não depende da nossa ação. Ela não depende da nossa performance. Entenderam? Ela é boa no que ela é, nos termos nos quais ela foi estabelecida. Mas isso é como a cultura inverte a lei do Senhor. Então, por exemplo, quando a gente tem algumas leis do Senhor, e eu vou pegar de novo aqui o caso do homossexualismo, não é perseguição, gente, e nem discurso de ódio, tá? Já que está gravando. Disclaimer. É o seguinte, não é porque a lei não se conforma mais com o espírito do nosso tempo que agora ela está errada e precisa ser revista. O espírito do nosso tempo, o nosso momento cultural, o nosso momento como sociedade, não julga o valor da lei de Deus. A lei de Deus é o que é independentemente do homem, das circunstâncias e do momento histórico. Entenderam? E por isso que é tão difícil a gente permanecer firme, porque o mundo vai querer, inclusive, que a lei de Deus valide o próprio pecado. Certo? Ele não simplesmente diz, essa lei não se aplica a mim. Eu quero que essa lei confirme a minha prática. Entendeu? É o espírito do nosso tempo. Abram em Daniel, capítulo 4, versículo 35. A gente vai ver isso claramente, que a lei, que a vontade de Deus, que o juízo de Deus, o julgamento de Deus está acima da nossa existência. Nós não somos referencial moral para o que Deus estabelece para nós. É isso que eu quero dizer. Quem pode ler para a gente Daniel 4, versículo 35? Então aqui, na verdade, é um discurso de Nabucodonosor, depois que ele fica maluco, né? Mas aí ele vai questionar justamente o poder, a soberania de Deus. E dessa forma, quem pode contra a vontade de Deus? A vontade de Deus está acima de qualquer criação, de qualquer criatura e de qualquer indivíduo. Ela nos é revelada, mas não circunstancialmente para nos favorecer num sentido individual, mas para refletir em primeira instância o caráter de Deus. Então, essa talvez seja a grande dificuldade na vida cristã. Muitas vezes a gente não entende a palavra de Deus, não entende a lei do Senhor e a gente quer adaptar ao nosso tempo, a gente quer adaptar ao nosso espírito, a gente quer adaptar aquilo que eu acho. Não, mas eu não vejo assim. Eu acho isso. Qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Será que esse eu acho realmente é o que a palavra de Deus, o que a lei de Deus quis nos ensinar em primeira instância? E se a gente conseguir entender por A mais B que aquilo que a gente entende como correto entra em conflito com a lei do Senhor,
que a gente refaça os nossos valores e aquilo que os nossos critérios de certo e errado. E isso é muito difícil. Mas a lei do Senhor não depende do homem, pelo contrário, exige conformidade dos homens. Aí eu vou ler o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9. Deuteronômio 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui Deuteronômio está dizendo o seguinte, olha só, você tem que ter essa palavra no seu coração, você tem que viver dia após dia com essas palavras no seu coração. Que palavras são essas? No versículo 5 ele vai falar, o Senhor teu Deus é o único Senhor, portanto amarás de todo o coração, de todo a tua força. Tá? Essa é o que os judeus chamam de Shema. Então eles têm essa oração aí, todo início de dia ou final do dia, perto das 6 horas, eles fazem essa oração. E o exemplo judaico, ele é interessante para mostrar como a gente pode não perceber, como a gente pode perder o princípio e exteriorizar a lei. Aqui, os judeus têm, até hoje, tá? Eles têm uma prática de amarrar uma fita de couro no braço e aqui chegando aqui no peito uma caixinha com esse texto em hebraico escrito. Tá? A caixinha é o teflim e a cordinha chama filactério. E a mesma coisa eles fazem na testa. Eles amarram na testa uma fita de couro de animal e uma caixinha com Deuteronômio 6,5 escrito. Que eles levaram ao pé da letra. Eles amarram isso, então um judeu homem, a partir dos 13 anos, pode usar o filactério e teflim. Eles amarram no início do dia ou no final e leem e recitam em hebraico a Shema, Deuteronômio 6,5. Porque a gente acabou de ler, atarás como sinal na tua mão e será por frontal entre teus olhos. Ele escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E toda a casa judaica, e lá no Rio, o meu vizinho era de uma família judaica, ele tinha a mezuzá. Se você já viu uma casa judaica ou já foi, depois você repara. Se você tiver oportunidade. Eles têm uma caixinha no umbral da porta, assim, no batente da porta, que também tem essa lei escrita. Cumprindo o versículo 9, escreverás nos umbrais da tua casa e na tua porta. O que Deuteronômio está querendo ensinar aqui? Cara, que tem que ser visível. Tem que ser a lei do Senhor, você amarra a Deus de todo o seu coração, tem que ser visível como se ele tivesse escrito na sua testa, como se ele tivesse escrito no seu braço, como se ele tivesse escrito no portal da sua casa. Mas os judeus fizeram isso de forma literal, eles não compreenderam. E evangélico faz isso também, gente. A gente não tem mezuzá, mas eu tenho certeza, cuidado, eu tenho certeza que vocês já viram, ou até tem, na porta de vocês lá um adesivo bem bonito assim, todo brilhante, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou aquele carro, né? Esse carro é guardado pelo quarto homem da fornalha. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o nosso mezuzá evangélico. Ah, pastor, então é pecado botar... A gente gosta de falar nisso. Tudo é pecado. É pecado? Não é pecado, gente. Agora, o porquê que a gente faz isso? O que adianta a gente botar lá um adesivo bonito, aí minha casa serviremos ao Senhor na porta, se da porta para dentro é só caos? Se da porta para dentro não tem testemunho? Se da porta para dentro, interiormente aquele lar, ninguém serve a Deus? Entenderam? Não é diferente dos judeus. Só um parênteses, tem uma história aqui interessante. Eu nunca gostei desses adesivos de carro. E aí, uma vez, eu lá no Rio, há muito tempo atrás, um amigo meu tranquilo assim também, não gostava dessas paradas e tudo, aí ele comprou um carro usado e tinha aquele peixinho,
tá ligado? Aquele peixinho. Aí eu falei, pô, cara, esse peixinho aí, cara, tu nunca gostou dessas paradas? O que tá acontecendo? Aí ele, cara, quando eu comprei o carro, eu fiquei meio bolado, mas eu ia tirar. Já ia chegar em casa e ia tirar e tal. Só que aí no caminho, um cara me deu uma fechada e eu já ia baixar o vidro e xingar ele assim, tipo até a 10ª geração. Aí eu lembrei que tinha o peixinho. E aí eu falei, cara, esse raio desse peixinho, eu vou dar falso testemunho aqui, porque tem esse raio desse peixinho. Aí quando eu cheguei em casa para tirar o peixinho, eu falei, quer saber, eu vou deixar o peixinho. Porque aí toda vez que eu quiser xingar alguém no trânsito, eu vou lembrar que eu tenho peixinho e eu vou lembrar que eu tenho que dar bom testemunho. Aí eu parei, acho que eu preciso de uns 10 peixinhos. mas aí sim, isso é um bom exemplo de que a gente pode conformar o nosso exterior para mudar o nosso interior. Bacana. Ele entendeu, ele usou uma forma exterior para... Quer ver um negócio que é muito bom e a gente perde a oportunidade? É orar pelo alimento em público. Você para num restaurante e ora em público? Você para a sua mesa toda e ora em público? Eu aprendi isso com um pastor lá em São Paulo. Eu procuro fazer isso sempre com a minha família. Isso é testemunho, gente. Visível, exterior. Não porque a gente é obrigado e se a gente não orar antes de comer, vai ter que tomar um eno, um sal de fruta depois. Nada disso. Mas é testemunho. É para as pessoas fora verem, olha só, aquela família ali realmente agradece a Deus. Bacana. E se for criticado? Minha liberdade de expressão, liberdade religiosa, não tem nada com isso. Mas você pode ter certeza que as oportunidades de testemunho são muito maiores. Eu lembro quando eu almoçava com o pessoal do trabalho, eu fazia isso. E aí uma vez perguntou, pô, cara, legal, tu é religioso? Eu falei, não sou religioso. Mas eu reconheço quem é que encheu o meu prato. Eu reconheço quem é que paga o meu salário, quem me dá vida e saúde para acordar todo dia, para poder almoçar. Quem sustenta o meu contra-cheque. Não tinha ninguém cristão naquela mesa. Entenderam? É quando o exterior da lei reflete o interior. Isso era válido naquela época, isso continua sendo válido hoje. A lei elabora e aplica os termos pactuais ao contexto civil de Israel. Aquilo que eu falei, algumas leis eram específicas para aquele contexto civil, mas não quer dizer que, era lei civil, a gente não vive numa época teocrática, então ela não serve para a gente. Qual é o princípio por trás disso? É que a lei traria uma distinção entre a maneira que Israel se organizava como sociedade, da maneira como as sociedades ao entorno de Israel se organizavam. Entenderam? A lei civil dada ao povo era uma forma de distinguir, de diferenciar Israel das outros povos, das outras nações ao redor. E isso continua sendo válido para nós, igreja. Porque se somos povo de Deus, a maneira como a gente lida civilmente, como a gente lida em sociedade, também deve nos distinguir dos outros. Mesmo que a gente não tenha leis civis dadas por Deus. A lei civil hoje, nas quais a gente está submetida, é dada pelos homens. Certo? Mas a maneira como a gente lida com essas leis também nos mostra o quanto a gente serve a Deus. Por exemplo, em Romanos 13 é dito que as autoridades, os magistrados, os juízes são espada de Deus para a justiça. E se você não quiser temer as autoridades, haja bem. Em outras palavras, naquilo que compete ao cristão e que não fere a palavra de Deus diretamente, todo cristão deve ser bom exemplo de um cidadão. Mas tem cristão que sonega imposto de renda. Tem cristão que molha a mão de um despachante para adiantar um serviço. Entenderam?
Se a gente diz que toda autoridade é dada por Deus e a gente age com corrupção, ainda que pequenas coisas, e fere a autoridade civil, mas é injusto. Mas o IPVA é abusivo. Mas você tem que pagar, cara. Você organiza para isso. É abusivo? É abusivo. Ou não, sei lá, não estou querendo levantar essa discussão não. Mas, entendeu? Mas é lei. É impedimento, impede de alguma forma eu cumprir a palavra de Deus? Não, a palavra de Deus não fala nada. Olha, é pecado pagar o imposto anual veicular. A palavra de Deus não fala isso, cara. É a sociedade que a gente vive. A gente tem que ser bom exemplo para isso. Entendeu? Mas é um absurdo, porque para eu entrar com esse processo, tem que pagar isso, tem que pagar certificado, tem que pagar não sei o que lá, não sei o que lá. No Brasil é tudo assim, é muita burocracia, é muito caro. Mas não é como a gente vive. Não ferindo diretamente a lei do Senhor, a gente precisa ser bom exemplo de cidadão. Eu vi de brincadeira, mas alguns casos são reais. Imposto é roubo, sonegação é legítima defesa, né? Mas assim, nesses casos são complicados, mas eu vejo que é mais complicado ainda, por exemplo, quando tem algum tipo de benefício. Por exemplo, você vai fazer um financiamento, aí você precisa mexer uns pauzinhos na sua declaração para você conseguir o financiamento. Não, porque a casa é para minha família. Ou seja, a pessoa às vezes ela esquece que os fins não justificam os meios, né, também. Exatamente. Igual, por exemplo, na época do Covid, infelizmente eu vi cristãos, isso mais nos Estados Unidos, né? O movimento antivacina lá é muito forte, defendendo que um cristão poderia comprar um passaporte de vacina falso, porque aquilo ali era uma lei imposta por homens e não necessariamente por Deus. Gente, independente de você concordar em tomar vacina ou não, aí fica a seu critério, enfim, ao seu conhecimento científico, não vou nem entrar nessa seara, mas para determinada ação precisa de determinado documento, cara, você como cristão se submete àquilo, entendendo que aquela autoridade foi colocada por Deus. Caso não fira. De novo, se amanhã ou depois falar assim, olha, é inconstitucional evangélicos se reunirem ao domingo, a gente vai continuar se reunindo ao domingo. Aí a gente aplica, porventura, o texto de Atos, né? Porventura agradaremos a Deus ou aos homens? Aí sim. Mas em muitas coisas das leis civis não tem esse conflito entre a vontade de Deus e a vontade do homem. Fala aí, Marcos, você levantou a mão? É isso aí. Eu deixar a César, que é César, para Deus, que é de Deus. Ali era uma pegadinha, né? Porque o imposto era algo abusivo do Império Romano para o povo judeu que estava submetido ao Império. E aí chegam então os fariseus e perguntam, vem cá, é para dar o imposto ou não é? E tinha aquele conceito judaico que o Messias ia libertar o povo da opressão romana. Então, se Jesus falasse, paga imposto, então ele é romano. Não paga imposto, então ele é subversivo, aí eles iam falar para as autoridades romanas que ele era um insurgente. Então, o que Jesus sabiamente fala? Olha, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Como que a gente aplica isso? Naquilo que não há conflito, a gente separa as coisas. Naquilo que há conflito, a gente serve a Deus. Entendeu? Então, você vê, a lei, a aplicação da lei civil, nos ensina e nos instrui nisso. Hoje nós não temos uma lei civil, mas a obediência à lei civil, uma organização como sociedade, uma justiça social, é reflexo do caráter de Deus e do povo de Deus. Se a gente, como povo de Deus, dentro da nossa realidade civil, não cumprir isso, a gente também está falhando no cumprimento da lei. Entenderam?
e santificaria o povo, separaria o povo de práticas abomináveis. Deuteronômio 4, versículo 9. Abram aí, por favor, gente. Capítulo 4 de Deuteronômio. Tão somente, versículo 9, gente, 4, 9, Deuteronômio. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Todas essas coisas que os teus olhos têm visto é toda a lei e tudo que Deus fez ao povo de Deus desde a saída do Egito, da escravidão, até a entrada da terra prometida. Lembra que eu falei que Deuteronômio é Moisés ensinando o povo como ele deveria se portar ao entrar na terra prometida? Então agora ele vai relembrar, olha, lembra de tudo isso que vocês viram, de tudo isso que Deus fez com vocês e age dessa forma. Então, a nossa ação, a nossa postura como cristão é baseada naquilo que Deus fez por nós na história. Isso nenhum outro povo tem. E só isso já nos separa dos outros povos. E eu peguei esse versículo porque ele coloca, guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Esse guardar é proteger. Mas quando você guarda alguma coisa, você também separa ela de outras coisas. Né? Normalmente a gente tem criança, ela não deixa nada jogado aí, guarda teu brinquedo, separa ele, protege ele, preserva ele. Ele tem um lugar apropriado para ele, para que ele não fique na bagunça, para que ele não fique de forma ordinária largada pela casa e venha a quebrar, se perder. Né? Por quê? Esse guardar é preservar. É a mesma ideia para guardar o nosso coração, a gente separa, a gente guarda, a gente preserva. Do quê? Do que está em nossa volta. Das outras leis. Vai aí, Marcos. Perfeito. Esses dias eu observando um mineiro que estava na fila lá com os profissionais, eu encontrava aquele mineiro que ele deixou, né? Fica olhando assim, poxa, já começa por aí, né? Começa a ensinar o menino a não furar a fila. O colega deixou, assim, já é uma prática de bater com a opção. Se estiver na vida, você vai entender que aquilo é errado. Você vai ver uma hora, vai pensar, e vai tratar da outra forma. Esse aspecto que você destacou da gente comunicar aos nossos filhos acerca da lei, isso também mostra que a lei do Senhor, isso só reforça o que a gente falou, sobre a preservação, sobre a separação, sobre a santificação, porque a gente comunica esses princípios para os nossos filhos. Quando a gente comunica a lei do Senhor para as próximas gerações, a gente está, de forma humana, separando eles, preservando eles, resguardando eles naquilo que eles devem viver. Então, a lei nunca é só para a gente obedecer e ficar bem diante de Deus. Ela sempre tem esse intuito de santificação, de separação para um uso bom, para um uso santo diante de Deus. Santificação é isso, é separação para um uso específico. E quando a gente comunica a lei para os nossos filhos, a gente não quer simplesmente que eles obedeçam para serem salvos, mas é para que eles também recebam as bênçãos da obediência, eles sejam separados desse mundo, eles sejam preservados desse mal. E no final das contas, a gente percebe que o cumprimento da lei, a gente não consegue. Foi o texto de Romanos também que eu li de forma intencional, com objetivo, para essa conclusão que a gente vai chegar aqui agora. Quem sustenta a gente, quem preserva a gente, quem separa a gente para o cumprimento da lei é o próprio Cristo. E
ministério de Cristo aponta muito para o ministério de Moisés, porque ele mostra a lei, ele aplica a lei, mas ele faz o que Moisés não poderia fazer pelo povo. Ele garante que o povo dele, né, Cristo, vai cumprir a lei. Moisés não tinha esse poder. Tanto que várias vezes Moisés fica frustrado. Ele fica frustrado com o povo e arrebenta os 10 mandamentos no chão. Várias vezes a gente vê esse tipo de situação. E aí, várias vezes Moisés tem que interceder pelo povo, mas aí cabe a Deus ouvir ou não. Agora, com Cristo não, Cristo vai além de Moisés. Ele garante que o povo cumpra a lei. Como que ele faz isso? Ele nos capacita. Abram, por favor, em João, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 10, versículo 28. João capítulo 10, versículo 28. Quem pode ler para a gente, por favor? Olha só, gente, então a gente recebe a vida eterna, jamais perecerão, ou seja, não cairão, não se perderão. Por quê? Porque ninguém pode nos tirar da mão de Cristo. Então, se a gente entende que a nossa obediência à lei, a nossa obediência à palavra de Deus, é pelo nosso amor a Ele e a nossa fé por Ele, por amor e pela fé, a gente obedece ao Senhor. Mas a gente, por nós somos falhos. Então, como Cristo pode dizer que ninguém vai perecer daqueles que creem nele? É porque Ele garante isso, apesar das nossas falhas. Ele vai construindo em nós, Ele vai dando em nós a capacidade, a consciência de obedecê-lo, e Ele vai nos perdoando quando nós não conseguirmos obedecê-lo, e assim Ele vai preservando a sua igreja e sustentando ela na sua mão. Se a gente consegue obedecer a lei hoje é porque a gente está unido a Cristo. E antigamente, como é que era para o povo de Moisés? O que vocês acham? Como que eles eram salvos? Eles viveram antes de Cristo e viveram sob a lei. Pela promessa, mas na prática, vamos articular isso melhor. Como que eles eram salvos? Eles tinham a lei, não obedeciam a lei 100%. Então, como? Sacrificavam. Mas o texto de Hebreus vai dizer que o sangue de bodes e carneiros não tira pecado. E eles só tinham bodes e carneiros. E aí? Pela graça ou pela fé? A fé é a certeza daquilo que não se vê. A graça é aquilo que a gente recebe sem mérito. Pela graça ou pela fé? Estou provocando mesmo, gente. É difícil, tem que articular. Quem acha que é pela graça? Quem acha que é pela fé? É pela fé através da graça. São os dois, gente. O que quer dizer pela fé? Pela fé, eles tinham as promessas. Eles tinham as promessas de que Deus iria perdoar as suas iniquidades. Eles tinham as promessas que Deus era tardio em irar-se. Eles tinham as promessas, por exemplo, de Abraão, de que de Abraão seriam feitas muitas nações e abençoariam muitas nações. Pela promessa, eles sabiam que um descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. Então, pela promessa, eles sabiam que aquele sacrifício apontava para uma realidade maior. Eles sabiam que era Jesus, o Deus encarnado, morto na cruz? Não. Mas eles sabiam que mesmo que o pecado tivesse força para matá-los em condenação,
Deus, na sua graça, teria poder e misericórdia para ressuscitá-los em vida eterna. Prova isso, Vitor. Abraão oferece Isaque baseado nessa promessa. Não é porque Abraão tinha certeza que lá no final Deus ia aparecer com um carneirinho. Mas o texto de Hebreus explica, porque Abraão tinha fé de que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. Então a ressurreição, apesar da morte do pecado, já era uma realidade para o povo da lei. E meio daquele povo, existiam alguns que obedeciam porque tinham que obedecer. Obedeciam alguns porque achavam que era assim que ia agradar a Deus. Mas outros obedeciam porque eles amavam a lei. Porque eles realmente entenderam que eles foram escravos no Egito e agora eles poderiam viver através da lei, e a lei era boa, perfeita e agradável. Esses sacrificavam com um olho na promessa. E esses, queridos, já estavam unidos a Cristo pela fé. E essa é uma doutrina muito, muito importante que a gente fala muito pouco na igreja, que é a união com Cristo. E eu vou encerrar com ela. A gente aprende na Bíblia que nós estamos misticamente ligados a Cristo. O que quer dizer isso? Que não de uma forma corpórea, física, mas a gente tem uma união com Cristo. E não é só um relacionamento pactual, um contrato. Mas o Espírito de Cristo, o próprio Espírito Santo, que habita em nós, nos faz um com Cristo. E é assim que Ele transmite as suas bênçãos. É assim que Ele nos declara justos, a justificação. É assim que Ele vai nos santificando. É assim que Ele vai perseverando a nossa fé. Ou preservando a nossa fé para a gente perseverar com ela. É assim que a gente vai crescendo de passinho em passinho, ou como Paulo diz em 2 Coríntios, de glória em glória. É porque a gente está unido a Cristo. E Cristo está unido à igreja desde a eternidade. Ele sempre esteve unido aos eleitos. Ele sempre esteve unido aos verdadeiros descendentes da mulher. Uns estavam unidos e tinham a sua fé fortalecida olhando para o que ainda ia acontecer. Outros estavam unidos e pela sua fé reconheciam o presente, ou seja, viam no Cristo encarnado o Messias. Outros, nós, estamos unidos a Cristo pela fé, olhando para o passado, pelo que Ele fez, e para o futuro, pelo que Ele ainda vai voltar. Então, todos nós estamos unidos em Cristo, e é porque a gente está unido misticamente em Cristo, que Ele nos guarda, Ele nos preserva, Ele nos capacita para obedecer à lei e amá-la de todo o nosso coração. Hebreus 12, senhor Adão? 11. Hebreus 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem, recusou-se chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ao incluir trazer transitório do pecado, porquanto considerou o próprio Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invencível. Esse texto é maravilhoso, Adão, porque a gente percebe que Moisés já tinha consciência de quem era Cristo e da obra de Cristo. Tanto é que no Monte da Transfiguração, Jesus vai subir para orar, e aí tem uma cena meio bizarra, né? Uma dentre tantas na Bíblia. Mas aí aparece Moisés e Elias. Estão conversando
sobre o dia de Cristo, sobre o dia da morte de Cristo. E a gente não sabe se é só a morte ou também a segunda vinda, mas estão sobre o ministério de Cristo. Vocês acham que ali Moisés estava aparecendo como alguém que morreu ou não? É lógico que naquele tempo, historicamente, Moisés já tinha morrido, né? Mas ali, morreu, estava vivo e apareceu ali. Então é mais ou menos igual a vidente lá de Samuel, mas a gente usa o texto de Samuel para invalidar o espiritismo. Então por que a gente não usa? E agora? Inclusive muitas seitas espíritas vão usar o texto da transfiguração para validar a encarnação. E aí, gente? Tudo bem, ele já tinha sido glorificado, mas isso não invalida uma encarnação, né? E agora? A gente não acredita na doutrina da encarnação, da reencarnação. E aí? Moisés não poderia ter visto Cristo ali em vida. E aquilo que Moisés no monte viu de Deus, muito tempo depois o Evangelho mostrou para a gente. É uma possibilidade de uma janela temporal ali que se abre no monte. E Moisés visivelmente é transportado para o tempo e para a realidade de Cristo. Assim como João foi transportado para o dia do Apocalipse. Entendem, irmãos? Como é que a palavra de Deus vai nos mostrar que o Deus que rege o tempo, usa o tempo ao seu favor, mesmo nas suas distorções? E ele nos coloca aqui que pela fé Moisés preferiu a vergonha de Cristo, porque ele já sabia o que iria acontecer. Ele já tinha ideia do Messias, ele já tinha ideia da obra de salvação, de redenção de pecados. Isso é pela frente, isso é olhando para frente, porque Deus permitiu ver. E a grande questão é a seguinte, é que essa vista para frente fez com que Moisés reconhecesse que a lei era muito mais do que uma mera obediência, mas era um reflexo daquilo que Deus faz pelo seu povo, para que ele viva bem, até que o reino seja estabelecido perfeitamente. E nisso, a gente é unido a todos os salvos ao longo da história, desde o Gênesis. Nós somos uma única família da aliança, nós vivemos uma realidade eterna, atemporal. E Abraão já é cumprido, porque é uma multidão que não se pode contar, de todas as eras, de todos os povos, línguas, nações que já não existem mais, línguas que não são faladas, e a gente está unido a esses irmãos no tempo e na história, porque nós estamos unidos a Cristo. Então a lei nos mostra essa unidade que a gente tem como povo de Deus. É por isso que Cristo vem cumprir a lei. Ele nos traz a realidade desse cumprimento perfeito. Por isso que também Lloyd Jones vai dizer o seguinte para a gente: se a graça que você recebeu não o ajuda a guardar a lei, você não recebeu graça nenhuma. Se a graça que você recebeu não o ajuda a guardar a lei, você não recebeu graça nenhuma. Porque a nossa obediência é fruto da graça. É a fé que vem por meio da graça. A fé que opera, a graça que torna possível. Entenderam? Então a gente está muito unido à lei do Pentateuco, nesses termos mais gerais que a gente aprendeu hoje.
que ela serve para nos preservar, que ela serve para nos separar, que ela serve para nós exteriorizarmos, tornarmos visível aquilo que Deus fez no nosso interior. É assim que a gente lida com essa lei. Em alguns casos muito específicos, como do tecido, como as leis dietéticas, né, as de comida, isso era feito naquele momento. Como que nós fazemos isso hoje? Como que no nosso dia a dia a gente vai exteriorizar aquilo que já está no nosso coração gravado, a lei do nosso coração, a lei gravada no nosso coração. Esse é o nosso desafio como igreja. Eu vou dando um passo atrás, até aplicar a mim. No fim das contas, a obediência a Deus. E em que momento que eu paro isso, por exemplo, eu tentando elaborar assim. Muitas vezes eu não quero as coisas cotidianas. E eu olho para a minha vida e eu vejo da mesma forma eu aplico de forma errada. Católico, beato, mas eu também sou beato quando eu pratico determinada atitude aqui no meu contexto. Então, acho que isso leva a gente a uma reflexão muito profunda e constante. Não dá para sair disso da mesma forma. Tem que ter uma mudança. Tem que ter isso que você colocou, muito importante, Renan. Como é que a gente, na nossa prática, na nossa vida cotidiana, também não cai nesse erro, nessa hipocrisia de acabar cumprindo a lei exteriormente ou não cumpri-la da forma adequada. E aí, até fazendo um merchan aqui dos nossos estudos aí para os pais. A nossa linha de raciocínio nos estudos, e é o que a gente tem que ter na nossa vida, e eu respondo essa pergunta, é sempre a gente questionar qual é a motivação do que a gente faz. O porquê que eu faço isso? Muitas vezes a gente vive a nossa vida de forma automática e não reflete. E vocês viram? A gente pegou aqui 1 ou 2 temas que em tese são comuns à nossa vida cristã, graça e fé, e com 2, 3 perguntas eu travei todo mundo. Isso é retornar à profundidade. Então, de repente, é igual o exemplo que eu dei lá do adesivo na porta. Você colou porque você achou bonito, ou porque no dia que você colou, você realmente estava com a motivação adequada. Não, eu quero que isso seja um lembrete visível, eu quero que isso seja um testemunho para os meus vizinhos, mas isso continua sendo. Eu continuo vivendo isso, ou eu normalizei. Entendeu? E isso é um exercício diário, gente, isso é um exercício constante. O que Paulo fez em Romanos 7, quando ele olha para o interior e fala, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço, miserável homem que sou. Isso é uma reflexão muito profunda, isso não é assim da noite para o dia, o cara acordou assim, pô, domingão, não, cara, eu entendi aqui que eu estou vivendo uma inconstância, eu estou vivendo uma hipocrisia moral. Isso não acontece da noite para o dia. Mas se a gente não tiver tempo para se dedicar à meditação na palavra, se a gente não parar para pensar o que a gente faz, e isso acontece muito, mas muito, gente, nos planos da nossa vida, é importantíssimo, vocês já me ouviram falando isso, é importantíssimo a gente planejar a nossa vida. Eu falo isso para os adolescentes, então toda hora, planeja a sua vida, os seus objetivos, o que você quer, bacana, mas por quê? Onde você quer chegar? E quando você chegar lá, o que você vai fazer? O que você vai ter de fruto? O que você vai construir daí em diante? A gente não faz isso no nosso dia a dia. A gente acaba compartimentalizando as coisas espirituais. Quando na realidade, a lei, o cumprimento da lei, a obediência da lei e o nosso testemunho abrange
toda a nossa vida, toda a nossa visão de mundo, toda a maneira como a gente enxerga a realidade. Se a gente não entendeu isso ainda, a nossa relação com Deus e com a sua palavra ainda é limitada, ainda é capenga, precisa crescer muito. Essa semana faleceu o pastor americano Tim Keller, do qual eu admiro demais. Eu até coloquei isso no Instagram, alguns devem ter visto. E um dos motes dele, do que ele mais falava assim, nos sermões, era o seguinte, que o Evangelho tem poder para transformar tudo na nossa vida. E, em última instância, ele é capaz de transformar até a maneira como a gente enxerga a realidade. Por isso que o Evangelho é tão poderoso, para mudar tudo. Porque muitas vezes a transformação que a gente precisa na nossa vida não é uma transformação radical 180 graus, mas é só uma transformação da nossa mentalidade em relação àquele assunto, ou da nossa postura, ou do nosso entendimento, da nossa compreensão em relação àquela realidade. E o Evangelho é capaz de transformar isso tudo, mas a gente insiste em manter ele num cumprimento religioso. A gente não nos permite que o Evangelho transforme o todo da nossa vida de forma integral, de forma total. E é assim que a gente vai chegar nesse ponto, Renan. Como que a gente vai não mais cair nesse tipo de coisa? A gente sempre vai cair. Mas o de glória em glória, como eu citei, o nosso crescimento constante é a gente ser capacitado e estar apto para sempre identificar essas coisas. Cada fase de vida vai exigir da gente que a gente reavalie novos aspectos da nossa vida. Vou repetir que eu gaguejei. Cada fase da nossa vida exige de nós que a gente reavalie novos aspectos dela. Isso é um exercício constante até o fim. Mas é bênção do Senhor para nós. Agora é com vocês, gente. Já terminei, pela graça do Senhor. Fique à vontade, abre o coração. Ele estava nascendo agora. Não era o dele, quando ele era 13. Antes dos 13, né? Quando faz 13. E ali eles ficaram admirados, né? A sabedoria sobre a lei. Acho que é 613 livros de decoração. Toda a lei de cor. E ali eles ficaram maravilhados. Mas quando Jesus inicia seu ministério, está sendo guardaçado. Aí a gente não espera, Jesus não cumpriu, a mulher pecadora. Né? A lei manda apedrejada. Ele não cumpriu. Mas ele falou que não cumpriu a lei toda. Isso aí. Para entender a lei, a gente tem que entender a justiça de Deus, a justificação. E até nós, como pessoas, matou ali, tem que pagar a pena. Aí o que a pessoa vai no júri absolvido. Uhum. Então, como que essa justiça é aplicada pela interpretação da lei? E em Cristo, né, a Bíblia fala que ele é o nosso advogado, que Deus é o justo juiz, ele já nos absolveu de toda essa condenação. A gente tem que entender a lei, mas cumpri-la para Deus, não para os homens. Exatamente. Um exemplo melhor ainda, Franklin, do que você está dizendo, é quando no Sermão do Monte, Jesus vai tomar um refrão. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo. Ele está invalidando a lei? Não, ele está interpretando a lei. Ele está interpretando a lei para aquela realidade, que é a nossa. Ele está traduzindo a lei. Então, esse é o exercício que a gente precisa fazer. Como que a gente faz isso hoje? Com a Bíblia. A gente tem uma regra de interpretação bíblica que é a seguinte: a Bíblia interpreta a Bíblia. Eu não posso ter uma interpretação bíblica que se opõe a outra parte. Foi a minha provocação aqui com o Franklin. Ele não cumpriu a lei. Mas só que o próprio Jesus não fala que ele não veio revogar a lei, mas veio cumprir. O que eu acabei de fazer com o Franklin?
Eu peguei a Bíblia interpretando o que ele falou. Então, como que a gente concilia isso? Bom, então, a gente entende que na realidade, não é que Cristo descumpriu a lei quando ele não guardou o sábado, mas ele coloca, eu sou o Senhor do sábado. Ou seja, ele é Deus e ele estabeleceu o sábado para a glória dele. Ele quem determina os termos do sábado. Ele quem determina como o sábado deve ser separado para a glória dele. Não a gente. Mas ele pode fazer isso. Entenderam? Então, assim, é isso que a gente precisa aprender, a olhar a Bíblia como justamente essa única história, de novo, aí eu volto ao objetivo da série. Por isso que a gente está olhando essa única história. Porque a gente vai ter a capacidade de confrontar ela com ela mesma. E não olhar partes estanques, sabe? Senão a gente começa a entrar em problema. Né? Porque a nossa teologia vai chegar uma hora que ela vai ficar de pé. Ela vai ter vários pedaços assim, mas não vai ter sustentação, não vai ter estrutura. Tá bom, gente? Pode ler para a gente? Essa lei do Espírito da vida em Cristo Jesus é a mesma lei da morte? Sim. Mas por que Paulo usa de forma diferente? Porque a aplicação é diferente. A lei do Espírito da vida é porque Cristo cumpriu a lei que deveria nos condenar para a morte e nos transmitiu o mérito dele, e por isso nos dá vida em Cristo através do Espírito. Viram? A lei que deveria nos matar é aquela que nos santifica, é aquela que nos glorifica. Olha que interessante, vocês já pararam para pensar nisso? A lei deveria nos matar, mas essa lei que nos mataria é a mesma lei que Deus cumpre, que Cristo cumpre, e é porque ele cumpriu essa lei que ele tem autoridade para nos transmitir a vida eterna. Por isso que a lei é boa, perfeita e agradável. O que mais, gente? Agora já está nas perguntas e respostas. Nos conduz a Cristo, porque a gente percebe que não consegue. Perfeito. É exatamente isso. Quando a gente lê que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, como que ele nos convence? Com a lei. Exatamente. 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 Mostra a necessidade de alguém que cumpra por nós aquilo que a gente não consegue cumprir. Perfeito. Exatamente isso. Não, mas a responsabilidade é a posteriori, ou seja, ela vem depois da transformação. Na realidade, só um parênteses aqui, porque pode parecer, se essa fala for cortada, vai ensinar coisa errada. Todo mundo tem responsabilidade de cumprimento. Só que aqueles que não têm Cristo já falharam na responsabilidade, certo? E vão morrer porque não cumpriram a responsabilidade. A nossa relação de responsabilidade com a lei muda no momento em que nós somos transformados por Cristo. Por quê? A nossa responsabilidade não é mais de cumprimento para obter a vida, como era Adão antes da queda. Ele tinha que obedecer para se manter vivo. Não é. Qual é a nossa responsabilidade de obediência? É para refletir e ser fiel àquilo que Cristo já fez por nós. Entendeu? Então é isso mesmo. Peraí. Tem uma coisa que está na minha cabeça, que agora eu acho que é melhor para comentar. Eu tenho uma mulher a ver. E quando você fez aqui, no início do estudo, você falou que Deus é primeiro liberta o povo do Egito, mas depois traz a condição.
é aplicado do mesmo modo naturalmente quando Jesus liberta aquela mulher. A mulher adúltera. Tá. Mas aí deu a condição, vai não pegue mais. O texto da mulher adúltera ele é mais difícil do que parece, tá, gente? E aí, só um parênteses aqui para a gente sair com esse texto entendido. A gente precisa de um detalhe muito importante da lei judaica. Eles levam Jesus está ali ensinando e tal, e aí eles levam uma mulher que foi pega em adultério, de novo, para provar Cristo, para provar Jesus. Se Jesus não condenasse aquela mulher à morte, ele não ia estar cumprindo a lei de Moisés, porque quem é pego em adultério em flagrante deveria ser apedrejado fora da cidade, tá? E aí o que Cristo pergunta para eles é o seguinte: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Vocês acham que os judeus estavam assim, realmente eu sou condenado, depravação total, 5 pontos do judaísmo, claro que não, gente. O texto dá uma dica para a gente entender por que eles largaram as pedras, que passa desapercebido, mas o texto fala como? E do mais velho ao mais novo foram largando as pedras. Por quê? Aí o pessoal fala, não, porque quem viveu muito tem muito pecado. Quem viveu pouco tem pouco pecado. Gente, se é condenado, não é por isso. A lei judaica tinha 2 princípios no caso de execução. Primeiro, você tinha que levar as 2 partes pegas em adultério e as 2 seriam apedrejadas. Ali no texto só tinha mulher. Então já está errado a aplicação da lei civil. Segundo, deveria ser levada à autoridade, ao juiz, ao sacerdote, ao rei. Foi levada a Jesus. Mas Jesus é autoridade. Mas não era autoridade para aqueles homens, levou errado. Estava tudo errado. E caso fosse aplicado de fato a pena, não, realmente, vamos supor, seguiu todos os trâmites legais, então vamos apedrejar mesmo. O primeiro a dar a pedrada seria o ancião. E aí eles iam acompanhando. Isso daí é questão bíblica, judaica mesmo. O ancião, do mais velho ao mais novo, ia apedrejando, porque ele dava o exemplo para as próximas gerações. E cada um podia jogar uma pedra normalmente. Não era tipo, barraco no bairro, pegou a mulher na casa do cara, agora todo mundo sai pegando pedra, tijolo. Não é assim, o negócio era organizado. E isso também, para aquela realidade de lei civil, era prova da justiça de Deus. Tinha pena capital, tinha pena de morte? Tinha, mas era organizada e era em flagrante, enfim. Isso daí a gente pode até depois um dia tirar só para falar sobre essas leis específicas. Não era assim, tá vendo? A Bíblia mandava apedrejar os outros. Tem gente que não entendeu o texto ou não parou para estudar de forma honesta o texto. Então você tinha toda uma realidade jurídica para cumprir aquilo. Você não podia sair apedrejando os outros. A gente vê isso até hoje nos países islâmicos. Você tem um processo de anos aí até a pessoa realmente ser condenada à pena de morte. E aí Jesus traz isso à tona. Quando ele fala, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, é o seguinte, aquele que tem, de fato, a convicção de que fez tudo certo, segundo a lei de Moisés, pode apedrejar. E aí eles vão jogando as pedras, porque eles sabem que eles violaram a lei de Moisés. Esse é o pecado que Jesus coloca contra eles. E por isso que Jesus fala, eu também não o condeno. Por quê? Porque foi tudo feito de forma errada. Não é porque Cristo simplesmente perdoou o pecado de adultério ali. Entenderam? É porque ele não tinha, de acordo com a lei moral mosaica, instrumentos legais para condenar aquela mulher, e ele fala isso para ela. Mas aí ele se mostra como Cristo. Vai e não peques mais. Ou seja, mude a sua vida. Entenderam? Viu como é que o texto é outro agora?
Isso é outra coisa também. Ali, a cidade era pequena, José e Maria, né? Eles já estavam... Tá gravando ainda, Will? Não, pode deixar gravando, é só para eu dar o filtro. Se a gente pegar o texto aqui, o problema não é pergunta não, o problema é minha resposta. Ah, tá, beleza, pode deixar. Obrigado. Aqui então o Franklin perguntou sobre José e Maria, né? E aí, gente, o que acontece? O texto de Maria, né, recebendo a visita do anjo, ele também é mal interpretado, digamos assim. E a gente acaba perdendo a profundidade do texto, né, por aqueles detalhes que a gente considera comum. Deixa eu pegar aqui o texto. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26. Como que a gente acha normalmente? Maria estava lá de boa, no quartinho dela, e chegou o anjo, e aí do nada ela ficou grávida, e todo mundo na vila achou que ela tinha adulterado, e ela ia acabar com a vida social dela, aquela parada toda. E José pensou em meter o pé, se o anjo não tivesse aparecido, né? A gente cria toda uma novela, né? Mas olha isso, gente. Primeiro que José e Maria eram judeus, eles tinham as promessas muito claras na cabeça deles, tá bom? Principal promessa, que o Messias viria da tribo de Davi, seria descendente da tribo de Davi, isso era muito claro, tá? 6º mês, versículo 26 do capítulo 1, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem se chamava Maria. Opa, para tudo, Lucas já está ensinando para a gente, cara, essa não é uma virgem qualquer, essa é uma virgem que o marido é da casa de Davi. Então, embora não tenha sido José quem concebeu Jesus, a descendência de José, porque ele era o representante, é o cumprimento da promessa da casa de Davi. Então, ele está chamando atenção para o leitor. 28, e entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. E aí, de novo, outra confusão. Em versículo 29, ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar o que significaria essa saudação. Por quê? Favorecida é aquela que encontrou graça diante de Deus. Então, por que ela se perturbou? Porque, na visão dela, ela está assim, não fiz nada, não mereço, não sou ninguém. Então, aquela ideia católico-romana de que Maria era um bom exemplo de santidade, de piedade, e por isso ela foi favorecida, está completamente errada pelo texto grego, tá, gente? Porque no grego a raiz é de graça, e é por isso que ela reage. Ela não reage porque ela era humilde e piedosa, ela reage porque assim, pô, Deus não fez nada na minha vida para você me chamar de favorecida, cara. Estou aqui normal, entendeu? Então já cai por terra bastante coisa aí da cultura popular. E aí o versículo 30, o anjo, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça, ó, a prova de novo, diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Opa, o que o anjo está falando? Maria, finalmente chegou o momento de cumprir o Messias. E ele dará ao seu filho o trono de Davi. Mas quem naquela relação era descendente de Davi? Quem? José. Então Maria não tinha aquela ideia de que ela ia ter um filho do nada. Provavelmente ela já estava noiva de José. E aí olha o que ela fala. Então disse Maria ao anjo, como será isso possível, pois não tenho relação com homem algum? O que ela quiser é o seguinte, eu sou virgem, eu ainda não deitei com José. Viu? Maria não pensou que ela teria um filho e José ia ficar sabendo e ia pensar que foi traído. O que ela está falando com o anjo é o seguinte, entendi, o meu marido é da tribo de Davi, mas eu ainda não deitei com ele, eu não estou grávida. Ou seja, ela nunca tirou José da equação.
Entenderam? E aí o anjo fala, não vai ser por José fisicamente e tal. E aí ele também fala de Isabel. E aí a gente fala, aí só para matar aqui, gente. Ah, mas e a fofoca e tal, porque ela engravidou antes do casamento. Essa profecia, essa visita do anjo era conhecida na cidade. Tanto é conhecida, talvez não na cidade, mas pelo menos na família, que olha só no versículo 39, quando Maria vai visitar Isabel, mãe de João Batista. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, tipo, e aí Maria, e aí Isabel, beleza? A criança lhe estremeceu no ventre, né, João Batista, e Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E olha a pergunta de Isabel, de onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? Ou seja, Isabel sabia das condições de cumprimento profético daquela criança. Então, toda a família, pelo menos, já estava envolvida no cumprimento profético. Em nenhum momento foi cogitado que Maria do nada engravidou. Tanto que o texto não traz essa tensão para a gente, de que Maria e José foram perseguidos pela família e tiveram que fugir da família, nada disso. Entenderam? Pela lei, isso. A princípio eles estavam noivos. Provavelmente eles se casaram no início da gravidez ou ao longo da gravidez. Então você vê, não é uma tensão criada pelo texto, porque desde o início está muito claro para Maria que teria que ser dentro da aliança matrimonial com José, que aquela criança deveria nascer para cumprir a profecia de que seria pela tribo de Davi. Não poderia ser ela sozinha. Por isso que Maria não é a protagonista dessa história. Por isso que na genealogia é José que aparece. Viram? Não houve conjuração carnal ali, e ali você tinha um cumprimento profético de toda a realidade. Gente, vamos encerrar por aqui. Graças a Deus a gente foi bem. Vocês se empolgaram aí no 35 do segundo, mas é bom, adoro. Vamos orar, pessoal, para a gente encerrar nesse momento. A gente aproveita e agradece também pelo alimento, pelas bênçãos que o Senhor nos dá. Gente, que delícia, assim, eu só vou dar um testemunho, isso é maravilhoso, a gente ter isso, assim, com liberdade, com proximidade, poder conversar, poder abrir o coração, perguntar, tirar dúvida, é assim que a gente cresce, gente, é maravilhoso. Isso é uma bênção, assim, da nossa igreja, isso é uma bênção que todo povo de Deus devia desfrutar. Então a gente precisa sempre incentivar isso em nós, é assim que a gente cresce, é maravilhoso, adoro ouvir suas perguntas, adoro fazer disso um momento em família, entendeu? É assim que a gente é povo, nós somos um só. A gente não está aqui intelectualmente perguntando para alguém que estudou, não vejo assim, entendeu? Eu vejo assim, família conversando à mesa, desfrutando, compartilhando das graças e das bênçãos que Deus nos deu. Maravilhoso, gente. Glória a Deus por isso. Vamos orar, pessoal. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque a gente tem prazer nela a ponto de encerrar o nosso estudo formal, e ainda assim continuar falando, continuar questionando, perguntando, debatendo. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Tua palavra é rica, Tua palavra é poderosa, ela é maravilhosa, ela é bela aos nossos olhos, ela aquece os nossos corações. Louvado seja o Senhor por isso, Pai, que o Senhor aumente o nosso amor pela Tua lei, pela Tua palavra escrita a cada dia, que isso sirva de testemunho na nossa igreja, que isso fortaleça os nossos pequenos, que isso nos fortaleça, nos ajuda a compreender a motivação do nosso coração naquilo que nós agimos, pensamos, fazemos, e no nosso esforço genuíno, legítimo para cumprir a Tua palavra. Que isso venha do Senhor, que isso seja conduzido pelo Teu Espírito Santo, nos livra de um cumprimento externo, de um cumprimento legalista, e faz com que a nossa vida exterior seja o reflexo daquilo que interiormente o Senhor já transformou em nós, Senhor.
nos despede em segurança para casa, louvamos o Teu nome pela Tua provisão diária, o pão de cada dia, agradecemos ao Senhor por isso, vem Senhor, e alimenta o Teu povo também espiritualmente, não só fisicamente, prepara-nos de acordo com a Tua vontade para lhe prestar culto, mais tarde, mais à noite, porque assim é esperado de Ti, assim o Senhor nos convoca a fazê-lo. Fazemos isso por amor a Cristo Jesus, em nome de quem oramos. Amém.